Só que no tempo de Paulo, irmão, já havia muita concorrência também. O homem não tinha esse conceito de que, porque no meio dos gregos havia muitos partidos de escolas filosóficas. Vocês conhecem a Grécia. A Grécia é de onde houve o nascedouro, né, de toda a democracia e também de muitas linhas filosóficas. Então eles tinham muitas opções, um cardápio de opções, de filósofo A, filósofo B, C, D, E. Eles tinham um menu de alternativas. Mas, irmãos, isso é num conceito humano. Na obra de Deus não tem esse menu. No entanto, a gente não sabe disso. A gente quer lidar com a obra de Deus do jeito que a gente lida com as coisas daqui da terra. Irmão, nós achamos que Deus então nos põe diante de nós, irmão, num cardápio. Aqui tem um pregador bom, ali tem um eloquente, ali tem um que sabe explicar bem a Bíblia, ali tem um tal, então você escolhe. Será que é isso? E se a obra de Deus for feita assim, irmãos, Deus não tem uma obra aqui na terra. Deus pode ter uma boa escola de profetas, mas não faz a obra não é executada aqui na terra. Por isso, irmãos, Deus tem um só canal. E a palavra que esse canal fala, irmãos, não é uma palavra de informação, não é uma palavra de doutrina, não é uma palavra de instrução, mas é a própria palavra que é Cristo. Por isso eu tenho enfatizado esse nome, esse termo, a palavra profética, para diferenciar de uma palavra como mera informação, como uma palavra como mera doutrina. A palavra profética é aquela palavra que Deus fala hoje conosco, que é o próprio Cristo que vem pela revelação e chega à igreja, irmãos, como suprimento de vida. E é essa vida que chega através de um canal, irmão, só pode ser um. Por isso, irmão, o inimigo ataca de todo jeito. Ele quer levar a gente de volta para aquele tempo da Grécia, né? Vamos torcer, ser corintiano, ser palmeirense, ser flamenguista, tal. E eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Irmão, na obra de Deus não tem isso, não. Porque Deus só tem uma palavra que faz a obra de Deus, e a própria palavra faz a obra de Deus. Inimigo quer confundir, inimigo quer competir, irmãos, mas não tem competição, porque qualquer outra palavra, irmãos, não há confirmação. A palavra não se cumpre, não se sucede, mas a palavra profética se cumpre. A palavra profética, a confirmação. A palavra profética seguem a ela sinais, prodígios, milagres, e coisas acontecem, faz a igreja avançar. Estou certo ou não? Mas durante todo o tempo houve essa tentativa de Satanás de confundir. Tanto é que vocês sabem Moisés, quando foi chamado pelo Senhor para servi-lo, no começo do livro de Êxodo, Moisés falou: Senhor, agora não, né? Quando eu tinha 40 anos de idade, eu estava cheio de si, fui preparado na melhor faculdade do Egito, eu sabia falar muito bem, sabia discursar, eu sabia também artes marciais, eu sabia muito bem a prática, fazia aplicar a teoria, eu estava bom. E quando eu saí para defender o povo de Israel, tomei um vexame. Aí Faraó, eu matei um egípcio e Faraó passou a me procurar para me matar. Eu tive que fugir, fiquei 40 anos no deserto de Midian, e ali eu não tive com quem aplicar tudo que eu aprendi no Egito. Todo dia era apacentar as ovelhas do meu sogro Jetro, e não tinha mais discurso, porque todo o tempo era ouvir balido das ovelhas, né? E eu perdi toda a minha eloquência.
Senhor, manda outro, porque eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca. Irmãos, por que eu estou enfatizando isso? Irmãos, quando Deus escolhe um canal, é justamente na hora que ele se julga mais incapaz, porque Deus já trabalhou nele. Essa maturidade faz com que o homem perceba que ele é incapaz de fazer a obra de Deus. Aí quando o homem sabe que ele é incapaz, aí Deus quer usar. Deus falando, não é você mesmo que eu quero chamar. Mas manda outro, eu não sei falar. Ué, não é o seu irmão Arão um bom falador? Ele tem eloquência? Ele vai ser, por boca por você, e você lhe será por Deus. Olha só a autoridade que Moisés tinha. Irmãos, era assim que Moisés foi forçado a aceitar. E ainda mais o sinal que ele viu no chamamento de Deus era o fogo que ardia numa sarça, mas essa sarça não se queimava. Então ele já viu, irmãos, que Deus quer usar o homem como a sarça, mas ele não usa a sarça como combustível. Ele não usa a capacidade humana, ele não usa, a habilidade, experiência humana para Deus fazer a sua obra. Deus só quer usar o homem como suporte. Porque a palavra de Deus é que tem poder. O poder não precisa ser do homem. Por isso que 2 Coríntios 4, Paulo fala assim, o que? Temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí esse canal está bom para ser usado. Aí Deus começou a usá-lo. Aí quando chega em Números 12, vocês conhecem a história, não é isso? Números 12, justamente Arão, que Jesus falou para usá-lo como boca, e Miriam, também era uma irmã mais velha do que Moisés, foi a Miriam que colocou Moisés dentro de um cesto recém-nascido, boiando, que a filha de Faraó viu essa criança e adotou-a, certo? Então Miriam era bem mais velha do que Moisés. Arão era mais eloquente que Moisés, também mais velho. Ué, se Arão era eloquente, Miriam era mais madura, por que Deus usa Moisés, não usa Miriam, não usa Arão? Não é isso? Aí então usaram uma desculpa para criticar Moisés. Só que na hora de extravasar o que tinha no coração, não era nada sobre aquela mulher que ele tinha tomado por esposa, mas no versículo 2 de Números 12 fala assim, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Só tem um falar profético? Parece revoltante para o homem. Tem tanta gente boa aí, só tem uma palavra profética? Só tem um homem que Deus usa para falar sua palavra? Não, não é possível. Irmão, não te soa razoável ouvir esse argumento? Tem o Senhor falado somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Também não tem falado por nós? Irmãos, na verdade, essas palavras são faladas, esses questionamentos começam, sabe por quem? Por aqueles que se julgam capazes de Deus escolhê-los para seu canal. Mas Deus tem suas razões de não ter escolhido, certo? Justamente por essa presunção, justamente por esse julgamento que eles acham que são capazes de ser. Mas quem se julga capaz não vai ser escolhido. Então esses que julgam ser, que é melhor, que Deus deveria escolher a ele, Deus não escolhe. E esses então questionam e começam a fazer trabalho de oposição contra Moisés. Versículo 3, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Você sabe por que
Por que foi posto esse versículo aqui? O que tem a ver com mansidão aqui agora? Você percebeu porque esse versículo foi colocado aqui com um propósito? Sabe com que propósito? Sabe qual? Moisés não está nem aí em ambição a esse posto. Ele nunca disputou esse cargo, nunca disputou esse lugar com ninguém. No coração dele não tem o mínimo conceito de posição nem de primazia. Ele não tem isso no seu coração. Não sei se os irmãos estão percebendo aqui. Irmão, geralmente o canal que o senhor escolhe, ele já não tem mais esperança nele mesmo. Ele se julga incapaz, né? E ele não está no seu coração a ambição pela posição. E a ambição pela posição, irmão, arruinou a história da igreja a partir do século II. A igreja, na história da igreja, a igreja desceu ladeira abaixo. Quando surgiu a hierarquia, quando surgiu o clericalismo, porque cada um queria ser melhor que o outro. Cada um queria galgar posições superiores a outro. Até que, irmão, disso veio o quê? Vieram os bispos, os arcebispos, os cardeais, até chegar no Papa. Irmão, isso é galgar a posição, buscar ser melhor que o outro.